Mas o argumento era esse. Pelo menos ele é evangélico, que é um argumento que a gente já debateu aqui, e falamos muito contrariamente esse argumento, que não é porque alguém é evangélico que necessariamente é bom. A gente tem pessoas boas e ruins em todas as religiões. E a gente não tem que olhar, né, para a questão da religião da pessoa, a gente tem que olhar para a formação jurídica, coisa que ele não tem. Apoiavam e não apoiavam. E as pessoas que não fazem parte do espectro político, né, do PT, do petismo, eles deixaram isso claro. Por que apoiar o Messias, que sim, é alguém que não atende os critérios constitucionais, né, particularmente o do notável saber jurídico, que o currículo dele é ridículo. Só não é mais ridículo em razão dos altos cargos de confiança que ele ocupou em razão do Partido dos Trabalhadores. Mas o argumento era esse. Pelo menos ele é evangélico, que é um argumento que a gente já debateu aqui, e falamos muito contrariamente esse argumento, que não é porque alguém é evangélico que necessariamente é bom. A gente tem pessoas boas e ruins em todas as religiões. E a gente não tem que olhar, né, para a questão da religião da pessoa, a gente tem que olhar para a formação jurídica, coisa que ele não tem. Tem a graduação, mas ele não se aprofundou na ciência do direito. Mas o outro argumento era o mais convincente, pelo menos num primeiro momento, Caivano, que era o seguinte. O argumento é: se o Jorge Messias não for aprovado, existe a certeza em Brasília de que o próximo nome que seria indicado por Lula fosse o nome do senador Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco, ele tem uma subserviência a esta ala, vamos dizer assim, mais fascista do STF, que é aquela que preserva o devido processo legal só para o pessoal da esquerda, e para o pessoal da direita é indúbio pau no réu. Então, o argumento central desse apoio é esse. Se o Messias não entrar, o Pacheco temos certeza que entra. Mas eu também fico reticente, porque eu não sei se o Pacheco entraria. Mas eu não estou no bastidor do poder como autoridade pública, então eu não sei dizer. Mas, de qualquer maneira, mesmo que eu estivesse e pudesse endossar essa tese, eu fico triste porque aí eu vejo que absolutamente ninguém tem um projeto de país, e numa democracia moderna, que é a democracia constitucional por essência, a gente vai se afastando cada vez mais de ser um Estado verdadeiramente democrático e verdadeiramente de direito, Caivano. Perfeita análise, Pavinato, como sempre. Mas, se eu não estiver enganado, o André Mendonça também foi AGU, não foi? Foi também. Então tá. Então nós temos dois problemas em um. O primeiro problema é esse corporativismo, né? Essa questão institucional que muitos deles, e aí pode ser, eu estou aventando apenas a possibilidade, eu não conheço o André Mendonça, mas estou aventando essa possibilidade de haver essa institucionalidade. A crença na institucionalidade. A nossa instituição é maior. Esse é o primeiro passo. O segundo é a questão do próprio STF. O André Mendonça me parece ser essa pessoa a tentar salvar a reputação do STF e ainda acreditar, né, ter a crença de que a instituição merece todo o crédito e que ele pode fazer algo para melhorar. Pode ser isso, e aí temos que dar o benefício da dúvida ao André Mendonça. E aí põe um terceiro dado, né? O André Mendonça sofreu muito com a sua escolha, após a sua escolha, né, do Bolsonaro,
como um futuro ministro por todo aquele período que ficou em suspenso a sua sabatina. E talvez isso reflita agora, esse comportamento dele, como uma aversão a que ocorra com um colega a mesma coisa que ocorreu com ele. Até pelo fato dele ser uma pessoa, né, demonstra isso claramente, extremamente cristã, buscando a ética, buscando a moral, buscando a complacência. Então, estou ajustando esses elementos para tentar dar o benefício da dúvida, tentar não, para dar o benefício da dúvida a André Mendonça, que obviamente ele merece, a gente está defendendo aqui em várias oportunidades, acreditando que ele possa tirar literalmente o STF da lata do lixo. Então vou deixar assim. Agora, concordo com você em gênero, número e grau, que Messias... Esse era um argumento que a gente trouxe muito essa semana, o André Mendonça, com o papel que ele vem desempenhando como relator do caso Master, ele tem a possibilidade de tirar o STF da lata do lixo, lugar que o STF foi colocado pelos ministros que lá estão. Exato. Mas agora ele coloca um ministro lata do lixo, no Sim. sentido jurídico. Eu não conheço o Messias para falar se ele é um bom amigo, se ele é pai de família, se ele é uma pessoa legal com os amigos dele. Eu sei do currículo dele que é uma merda e sei da postura política dele que é pior ainda. Uhum. Porque ele não é uma pessoa digna de respeito a partir do momento que ele aceitou o papel de inquisidor do Lula para perseguir jornalista, e eu fui a primeira vítima dessa procuradoria que o Messias chefia, que foi criada para perseguir críticos do governo. E repito, a minha sorte é que eu não tenho foro privilegiado, então eu não fui julgado no STF. O juiz da primeira instância em Brasília me deu ganho de causa, até porque o Messias é muito burro para fazer uma ação que se sustente. Então eu posso dizer do currículo dele que é ruim e da postura dele diante da sociedade que é pior ainda. Então, isso me deixa triste, porque ao mesmo tempo que a gente vê o André Mendonça num papel que pode, sim, na segunda turma, tirar o STF do lugar do lixo, ele está trazendo lixo, mas aí me vem de novo esse X da questão. Rodrigo Pacheco e a minha inquietude, eu não sei se isso de fato aconteceria, então eu prefiro acontecer, que de fato isso fosse acontecer, para não ficar totalmente desiludido. Perfeito. Você usou o termo equívoco, né? O equívoco, ele é um julgamento errado, né, cujo resultado acaba sendo errado em relação à realidade, certo? Avaliando a realidade deste momento, nós não temos esses elementos, Pavio. Nós não sabemos, como você mesmo disse, nós não sabemos o que está acontecendo lá nos bastidores. Então, eu vou voltar nessa análise que eu estava fazendo inicialmente do André Mendonça para dizer o seguinte: de repente, André Mendonça está acreditando que o fato do Messias ter sido AGU, ele entender mais ou menos como era o funcionamento, porque foi também da mesma instituição, o fato dele dizer toda hora que o Messias é um bom evangélico, que ele possa, ao Messias entrando lá, sendo seu calouro, vou colocar aqui entre aspas, né, o ministro mais novo, ele possa tentar levá-lo para estar ao lado dele em algumas decisões. Pode ser, e aí isso vai se revelar um equívoco, talvez, no futuro, nós não temos como saber agora. Mas eu vou ser pragmático, porque eu gostei muito de um elemento que trouxe o Holliday, que é a questão de, às vezes, a direita menosprezar o cálculo que faz a esquerda em tudo que ela faz, mesmo quando está perdendo. E aí vou colocar o dado geopolítico, né, de tudo que vem acontecendo no planeta, que a gente está vendo, que não tem como refutar o fato da direita estar conquistando muito mais espaços no Ocidente do que um dia já sonhou em ter. Aqui na América do Sul, por exemplo, só está faltando o próprio Brasil e a Colômbia. E a Colômbia vai ter eleições agora, neste mês, inclusive em abril, e o Gustavo Petro não pode sequer participar. O restante dos países já fizeram uma virada, vamos chamar assim, para a direita. Espera-se que o Brasil vá fazer também em outubro, assim como a Colômbia agora. Dito isso, é óbvio que a esquerda internamente, a esquerda brasileira, também já percebeu esse movimento, já percebeu todos os equívocos que cometeu e precisa se rearrumar. E aí sim entra o que o Holliday falou, porque ela consegue, ela tem esse poder de se rearranjar muito mais rapidamente. E eu falei, acho que meses atrás,
que eu apostaria, se pudesse apostar, apostaria que o PT vai mudar até de nome. A esquerda vai mudar de cor, vai mudar partido, vai fazer uma grande mudança, uma grande alteração para começar a convencer a população de uma outra maneira, de uma outra forma, com um outro discurso, mas vai continuar existindo. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter de não desistir da luta ainda. Nós não vencemos absolutamente nada, estamos muito melhores do que já fomos um dia, mas tudo por culpa e por conta nossa mesmo. A gente tem que continuar lutando e esse é um percalço, Pavinato. Não temos outro nome? Infelizmente não temos. O Alcolumbre é deles, está no terreno deles, está jogando com a bola deles, com a regra deles, num estádio que a torcida toda é deles. Só a gente vai ter que esperar. Nosso. O dinheiro é nosso, Só claro. Que o dinheiro é nosso. Perfeito. Agora, uma coisa me preocupa, porque eu volto, Holliday, naquele meu raciocínio inicial. Se porque o Alcolumbre não é burro. Ele é feio pra caramba, mas burro não é. Né? É um cara inteligente, esperto. Vou esperar o presidente se eleger, porque aí eu tenho pistolão para pedir, né, o apoio para eu me reeleger presidente do Congresso, que o presidente do Senado preside o Congresso. Porque o presidente da República, ele influencia muito, através de emendas parlamentares, que principalmente são os argumentos mais convincentes em Brasília, são as emendas parlamentares. Então, ele entregando para o presidente eleito não só 3, que na verdade talvez sejam 2 vagas no STF, porque vão fazer 75 anos, o Luiz Fux primeiro, e depois a Carmen Lúcia, e em terceiro lugar o Gilmar Mendes, só que o Gilmar Mendes ele faz 75, não é apenas em 2030, é no dia 30 de dezembro de 2030. Mas que é isso? Então fica aquela zona cinzenta. Uhum. E de maneira que esta vaga do Barroso seria um diferencial ao presidente que fosse eleito. O que me leva a desconfiar? Isso me leva a desconfiar de que o Alcolumbre já está certo de que o Lula vencerá as eleições. Ele ter mudado de posicionamento tão repentinamente e já entregue. Por quê? Por esse raciocínio de que o presidente que esperasse ser eleito, que visse o Alcolumbre esperar o presidente ser eleito para sabatinar, para marcar, para mandar para a CCJ. Por outro lado, se é o Lula reeleito, o Lula vai ficar com raiva do Alcolumbre. Verdade. De maneira que o Alcolumbre continuando no Senado e querendo, porque ele há de querer, porque é um poder muito grande ser presidente do Congresso, me parece que ele já esteja contando com a vitória do Lula. Mas eu tenho uma segunda hipótese. Pois não. Vocês falavam aí muito, né, dessa questão das informações de bastidores. Eu não tenho informações atualizadas, né, das últimas semanas. Mas ali, final de fevereiro, início de março, eu tinha conversado com alguns deputados, de quem eu sou mais próximo, e 2 senadores, e todos eles tinham me dito que, desde o final do ano passado, o ministro Cássio Conká e o ministro André Mendonça estavam ligando para deputados e senadores do PL, argumentando dos possíveis benefícios da confirmação da indicação do Messias. Isso aconteceu. Isso aconteceu, efetivamente. E eles dizendo que seria importante para a ala que compete com Alexandre de Moraes este fortalecimento, porque o Messias nunca se deu bem com o Flávio Dino, por exemplo. Dentro do governo parece que havia rixas constantes ali. Alexandre de Moraes estava torcendo para que Pacheco fosse o indicado, então trabalhou ativamente para que ele não fosse indicado, e o Gilmar Mendes foi o mais tolerante desses 3 ali, porque ele percebeu que o Lula não mudaria de ideia e falou, é isso mesmo e tal, mas também não era um grande defensor. Então, o Cássio e o André Mendonça, e ao meu ver agora também o Fux, aí já é um palpite, perceberam que havia a possibilidade de ter um aliado ali dentro do STF. Como eu disse, não sei o que aconteceu nessas últimas semanas, mas a minha hipótese é de que
talvez André Mendonça e Cássio Nunes tenham conseguido convencer alguma dessas peças-chave do PL, que jamais revelarão seus votos em público, e ao perceber, e Alcolumbre ao perceber isso, viu que não valia a pena segurar a conta, porque se o governo já estava apostando tudo e os ministros que foram indicados pelo Bolsonaro conseguiram convencer alguns parlamentares de direita de que isso seria uma boa, talvez para ele pessoalmente não valesse a pena bancar essa briga, porque no fim Messias seria indicado e ele teria contra ele dentro do Supremo um ministro. Eu acho que esta é uma hipótese. Os deputados, senadores que eu conversei disseram que jamais alguém do PL votaria a favor e tal, mas a grande verdade é que nunca saberemos. Olha,